Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 3 de maio, finalzinho do dia, a gente mais uma vez aqui entregando para vocês conteúdo de muita qualidade sobre o comportamento do fluxo estrangeiro. Isso aí para os nossos mais de 7.300 inscritos. Nessa semana a gente está batendo aí 7.325 inscritos no nosso conteúdo. Aos novos inscritos da semana, sejam vocês muito bem-vindos. E para você que está passando por aqui e você goste desse conteúdo, não se esqueça, você pode também se inscrever no conteúdo do canal, ative aí o sininho de notificação e faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você perceba onde estão as pressões de compra e venda por parte do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. E mais uma vez a gente comenta, né, pessoal? A gente tem aí uma meta de likes por vídeo de 500 likes. No vídeo da semana passada, a gente chegou aí se aproximar basicamente aí 450 likes. A gente teve aí também o feriado na metade da semana. Não vamos deixar cair não, porque é muito importante vocês curtirem esse conteúdo para que mais pessoas, principalmente pessoa física, fique atento sobre o comportamento do fluxo estrangeiro. Porque, pessoal, o sistema não faz questão nenhuma de informar a vocês quem que manda dentro do nosso mercado. E em relação ao nosso conteúdo, a gente tem aqui a estatística do nosso último vídeo. Praticamente aí a gente tem pouco mais de 70% das pessoas que assistiram esse conteúdo são inscritos no nosso canal e cerca aí de 25% não são inscritos. É exatamente o que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Não sejam parasitas, ou seja, se você está vendo o nosso conteúdo, dê essa chance de você se inscrever no canal e ficar craque, conforme as pessoas que seguem esse conteúdo gratuito, que eu faço com muito carinho para poder alertar vocês sobre onde está ocorrendo as pressões por parte do investidor estrangeiro, que não opera não só a Bolsa Brasileira, pessoal, mas operam todos os principais mercados pelo mundo, sempre atrás do melhor upside para suas respectivas carteiras. E se a gente verificar aqui, também os inscritos do canal têm uma média de visualização maior do que os não inscritos. Por isso que para a gente fechar esse conteúdo aqui, os parasitas, e a gente não faz questão nenhuma deles no conteúdo do canal. Agora, se você quiser ficar craque e aprender as pressões que eles fazem, faça isso a maratona nos vídeos anteriores para que você comece a perceber aonde que está ocorrendo esse determinado tipo de pressão. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque aqui no nosso conteúdo do canal é meramente informativo. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Por isso que eu sempre falo, seja seletivo nas suas análises, foque sempre em opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. A gente tem aí, dia após dia, pessoas entrando no mercado sem ter o devido gerenciamento de risco, destruindo o patrimônio justamente porque o mercado não perdoa o pensamento no ambiente trading com o ambiente amador. Fique muito atento sobre isso, e se você está novo no conteúdo do canal, a gente pega o fluxo estrangeiro pelo fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3, no segmento Bovespa e BMF, lembrando que o Bovespa vem com 2 dias úteis de atraso, e BMF todo dia à noite, e o fluxo da sexta, BMF está soltando no domingo à tarde. E a gente pega também, pessoal, isso em tempo real, o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. A gente consegue rastrear todo o mercado, sendo ele do nosso mercado à vista, do nosso principal índice Bovespa e também dos setores. E no mercado futuro, em relação aos contratos do índice do dólar. Então, se você já é inscrito no nosso canal, você já pode sentar o pé na porta e deixar o seu like para a gente manter essa nossa meta de likes semanal por cada vídeo. Agora, o que a gente vai demonstrar aqui para vocês? Mais uma semana, pessoal, que eles tiveram o que no nosso mercado? Uma projeção de lucro. Nessa semana, 14 milhões e 200 para os ativos do Ibovespa. Mais uma vez eu comento, né, pessoal? Contra fatos não há argumentos. A gente está aqui semana após semana vendo com vocês aqui a movimentação do fluxo estrangeiro, as pressões e o quanto que eles são ganhadores no nosso mercado nesses quase 3 anos de conteúdo do canal. Agora, se a gente verificar, pessoal, a gente chegou a comentar com vocês de onde que está ocorrendo as pressões. E é muito fácil a gente conseguir perceber exatamente isso daqui nesse quadro evolutivo dos índices que não são tão amplos. Onde que está a nossa linha rosa, pessoal? A nossa linha rosa é o que? Índice de consumo.
é o índice que eles estão mais comprando em 2019. E o que a gente aconteceu aí nessa semana? Se a gente verificar a movimentação de valorização dos índices no nosso setor, a gente teve aqui nessa semana o índice de consumo sendo a terceira melhor performance no nosso mercado. E digo mais, se a gente verificar aqui o fechamento do mês de abril, pessoal, dá só uma olhada. No mês de abril, o índice de consumo foi o que mais subiu, 8,35. Seguido por qual? Pelo índice industrial, 5,21. Mais uma vez, o que o índice industrial corresponde aqui dentro do nosso gráfico, pessoal? Exatamente essa linha verde clara, que é o índice que também eles estão fazendo pressão compradora dentro do nosso mercado. Por isso que a gente está sempre comparando com vocês aqui, agora no conteúdo do canal, já é a segunda semana que a gente faz, exatamente essa performance dos principais índices setorizados, seja no ambiente mensal ou seja no ambiente semanal. E dá uma olhada no mês de abril, qual que foi a performance do índice de materiais básicos, pessoal? Queda de 6,47, seguido pelo nosso índice de sustentabilidade, que caiu 0,20. E se a gente verificar aqui em relação aos nossos gráficos evolutivos, aonde que está a nossa curva do índice de materiais básicos, que é essa linha amarela? Está lá embaixo, descendente. O índice de sustentabilidade, essa linha azul aqui, que também está descendente. Teve um respiro aí nessa semana com essa movimentação do nosso mercado, mas também segue uma trajetória descendente. E é isso que a gente está sempre deixando vocês em alerta em relação ao movimento do nosso mercado. Nessa semana, o nosso Ibovespa fechou com uma queda de 0,24. De cara, eu vou passar uma expertise aqui para vocês. O que é composto o nosso índice Ibovespa em relação a peso, pessoal? Mais de 30% é setor financeiro. O que aconteceu com o setor financeiro nessa semana? Queda de 0,19. Índice de materiais básicos, que é o que a gente viu que mais se desvalorizou no mês de abril, com aquela curva descendente de fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Queda de 0,5%, ou seja, caiu mais do que o nosso Ibovespa. Nessa semana, o índice de dividendos, que a gente já comentou com vocês, que ainda tem uma performance anual bem expressiva, nessa semana também caiu. Por quê? Índice de dividendos também comporta algumas ações do setor financeiro, além do setor elétrico, principalmente no setor financeiro aí, dando essa ênfase para baixo em relação à variação percentual, e o nosso índice de sustentabilidade foi a pior performance da semana. E o que eles aproveitaram em relação ao nosso índice de sustentabilidade, conforme a gente comentou com vocês aqui? Exatamente essa linha azul. Mas claro que nessa semana que o índice de sustentabilidade perdeu 0,7, eles aproveitaram para começar a fazer uma feirinha em relação à movimentação vendedora que eles estão tendo nesses índices aí, praticamente desde o final de janeiro, que foi exatamente também o período que eles pararam de comprar o nosso mercado, principalmente aqui o nosso índice Bovespa, essa linha pontilhada, e a gente está pegando aí um movimento de congestão no nosso mercado que já dura aí praticamente 3 meses. Então, aqui no conteúdo do canal, você fica muito bem informado onde estão as pressões de compra e de venda por parte deles. Então a gente vai começar aqui a falar com vocês em relação ao resumo da semana, porque eles tiveram nessa semana, pessoal, exatamente essa linha pontilhada do Ibovespa e vários setores que vocês conseguem perceber, uma ponta compradora. Ou seja, eles deram um refresco no movimento vendedor que eles tiveram no nosso mercado. E se você perceber a movimentação por parte deles, eles fecharam aí nessa semana com um movimento comprador no nosso mercado de mais de 1 bilhão e 100 milhões no nosso mercado à vista. Lembrando mais uma vez, pessoal, fluxo do mercado à vista tem vencimento? Não. Quando a gente compra uma ação, você não tem prazo de validade. Fluxo do mercado futuro tem vencimento? Sim. No caso do Ibovespa futuro, a cada 2 meses, e no caso do dólar futuro, todos os meses. No caso do Ibovespa futuro, ponta vendedora na semana de 76 milhões, a gente vai comentar mais para frente no vídeo com vocês. E para a moeda americana, a gente teve um movimento por parte deles já no contrato novo,
13 milhões de ponta vendedora e o dólar comercial fechando a semana com uma leve alta, cotado a 3,94. Pelos 10 principais mercados pelo mundo, ambiente de estabilidade em relação aí à média desses mercados, onde que as bolsas americanas tiveram aí predominância de uma leve alta para SP500 e também para a bolsa eletrônica, mas o índice Dow Jones com queda. Bolsas europeias predominantemente queda e aí as bolsas asiáticas bem no meio a meio. Em relação, pessoal, à eficiência, dá só uma olhada. Dos 23 índices que são disponibilizados pela B3, olha a quantidade deles que eles tiveram projeção de lucros. O nosso Ibovespa aí com a sexta melhor performance da semana. 14 milhões de projeção de lucro, mesmo o índice caindo com eles comprando. Aí você comenta, pô Renato, mas como é que pode? É isso daqui, ó. Você que é novo no conteúdo do canal, a gente pega os 15 ativos que eles mais compraram na semana e os 15 ativos que eles mais venderam na semana. Ou seja, a média dos ativos que eles compraram na semana foi uma alta de 0,93 contra 0,10 de queda dos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, ou seja, ganharam nas duas pontas. Como carro-chefe de compras nessa semana, a gente teve aí as ações ordinárias de Petrobras. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado com vocês que eles estavam com o ambiente vendedor para as ações de Petrobras ordinária o mais expressivo do setor. Nessa semana o ativo cai 2,80 e eles aproveitam para quê? Para recomprar esse movimento prévio de venda dentro do nosso mercado. Como destaque de ponta compradora no nosso mercado, a gente teve aqui as ações de Magazine Luiza, pessoal. Quase 10%, 9,65%. Lembrando que essas cotações aqui já estão considerando o aftermarket do pregão dessa sexta-feira e eles atuando aí numa ponta compradora de mais de 67 milhões de reais dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada o ativo já tinha subido com expressividade mais de 5%, eles atuando numa ponta compradora e nessa semana de novo repetiram essa ponta compradora e o ativo aí quase 10% de valorização. Em relação à ponta vendedora, a gente teve como carro-chefe nessa ponta as ações de Suzano. E Suzano, na semana, queda de 2,29%. Lembrando que na semana passada o Suzano tinha encerrado a semana com valorização e eles já estavam vendendo, pessoal. E nessa semana o ativo cai aí 2,29 dentro do nosso mercado, sendo o carro-chefe de vendas por parte deles. E o destaque de ponta vendedora, mais uma semana, pessoal. As ações de Cielo. Você que é já participante do conteúdo do canal, olha há quantas semanas a gente está falando da pressão vendedora por parte deles nas ações de Cielo. E nessa semana não foi diferente, Cielo aí com mais de 4% de desvalorização dentro do nosso mercado. Mais uma vez a gente fala, né, pessoal? O nosso canal não é call de compra e não é call de venda. Só que fique atento, meu amigo. Você pode perceber onde tem as pressões compradoras, onde tem as pressões vendedoras, para ajudar você a tomar uma decisão própria em relação à sua política de investimentos no ambiente trading dentro do nosso mercado. Bom, se você verificar aqui em relação à movimentação deles para o mês de abril, pessoal, vou aqui só abrir um parênteses porque a gente encerrou o mês de abril com uma alta de 0,98 para o nosso Ibovespa, conforme a gente viu lá naquele resumo. Só que, veja bem, o fundo aqui não está preenchido em rosa, ou seja, o fluxo oficial estrangeiro não entrou nessa movimentação. Ou seja, eles compraram no mês de janeiro, venderam tudo em fevereiro, fizeram uma compra em março e já venderam tudo no mês de abril. Ou seja, está um ambiente o quê? Muito esperto em relação à movimentação do fluxo estrangeiro. E neste mês, pessoal, a gente já começou aí já acumulando, nesses 2 dias de pregão do mês de maio, 0,36 de desvalorização. Agora, sabe o que é o mais interessante que eu queria comentar com vocês? Olha a nossa alta acumulada do Ibovespa no ano de 2019. 9,24. Pessoal, é o pior dos principais mercados pelo mundo. Bolsas americanas subindo aí na média 13, 17, 23%, uma média aí de 15%, 17%. Bolsas europeias aí, tirando a bolsa aí de Londres, a grande maioria aí subindo mais do que 15%, Alemanha, também a bolsa da França
né, Bolsa de Paris, e aqui no mercado asiático também, ambiente de valorização com destaque aqui para a Bolsa Chinesa de Xangai, que sobe aí mais de 23%, sendo aí o mercado com maior valorização em 2019. Lembrando que em 2018, pessoal, dá só uma olhada aqui, a gente subiu 15% para o nosso Ibovespa quando o mundo estava caindo. Os mercados, bolsas americanas terminaram 2018 em queda, europeias em queda e também asiáticas. Nesse ano de 2019, a gente está tendo uma recuperação pelo mundo e a gente simplesmente está aí pagando o pedágio, já que a gente teve uma valorização muito expressiva em 2018 em relação aos principais mercados pelo mundo, e nesse ano de 2019, nesse momento, a gente está tendo aí um ambiente com a pior performance entre os 10 principais mercados pelo mundo. Isso vale mesmo de alerta para vocês que acompanham o nosso canal. E também eu não poderia deixar de demonstrar aí para vocês, já que a gente tem aí a variação dos últimos 3 meses. A gente teve aqui, pessoal, as ações de BR Foods com 36%, a ação que mais se valorizou dentro do nosso mercado. Vocês que estão acompanhando aí o conteúdo do nosso canal, vocês estão vendo aí semanas após semanas as pressões de compra que eles estão tendo em relação aos ativos da companhia. Na outra ponta, a gente teve aqui as ações de Cielo, que somente no mês de abril já caíram aí 18,86%, acumulando aí uma queda anual de 10%, sem contar desses 2 primeiros dias do mês de maio no nosso mercado. Ativos que sobem por 3 meses seguidos, a gente deixa aqui com o fundo verde, e ativos que descem 3 meses seguidos, a gente deixa aqui com o fundo rosa. E vocês têm aqui em azul, pessoal, os ativos de maior peso, ou seja, quem que ajudou nessa alta do Ibovespa de 0,98? As ações de Ambev. Ambev subiu em abril quase 9,5%. E no caso aqui das ações de Petrobras, teve queda de 3% para a ação preferencial. Em relação às ações de Vale, ambiente também de desvalorização no mês, 1,81, Itaú com 1,63, e também as ações do Banco Bradesco, que trabalharam com uma queda de 0,78. Somente aí do setor bancário, o Banco do Brasil encerrando no mês de abril com ambiente de valorização, ou seja, vários ativos aí de peso ajudando a empurrar para baixo. Só que a gente tem a Ambev com muito peso no nosso mercado, que subiu aí quase 9,5%, dando aí esse refresco de movimentação de alta para o nosso Ibovespa de 0,98 para o mês de abril. Retornando aqui com vocês em relação à movimentação do fluxo, a gente vai comentar aqui com vocês, pessoal, a expertise por parte deles. Dá só uma olhada qual que foi aqui a projeção de lucro no mês de abril para o nosso mercado. Pessoal, 226 milhões, considerando o preço médio por parte deles em cada ativo que faz parte do nosso índice Bovespa. Somente para as ações de BR Foods, eles tiveram mais de 90 milhões de projeção de lucro. Se a gente verificar aqui, as ações de JBS, quase 40 milhões de projeção de lucro em relação ao preço médio deles. Se a gente verificar dos 65 ativos do Ibovespa, olha que são mais de 40 ativos que eles tiveram projeção de lucro para o mês de abril. E mais uma vez a gente entrega isso daqui de bandeja para vocês que acompanham o nosso conteúdo, a eficiência que eles têm em relação aos nossos ativos. Se a gente verificar aqui a movimentação da semana, olha o que aconteceu, pessoal. No setor financeiro, a gente teve aqui um destaque para as ações ordinárias do Banco Bradesco. Lembrando, a gente já comentou com vocês aqui, já no conteúdo do canal, que as ações ordinárias da companhia têm uma pressão compradora mais pujante do que as ações preferenciais. Lembrando que na semana passada venderam a rodo as ações de Bradesco, e nessa semana que Bradesco encerrou praticamente aí perto do 0 a 0, eles recompraram boa parte dessa movimentação. Cielo sendo destaque de ponta vendedora e empurrando para baixo o nosso mercado as ações de Itaúsa e Itaú, que terminaram com ambiente de desvalorização. Se a gente passar para o setor de consumo, pessoal, mais uma vez, semana com destaque para as ações de JBS, semana com destaque das ações de Magazine Luiza, sendo empurrado pelo fluxo. No caso aqui, para as ações de BR Foods, teve aí uma movimentação de alta mais modesta, mas com o fluxo ajudando a empurrar para cima.
cima. Se a gente verificar aqui, a maior alta desse setor dos ativos que fazem parte do nosso Ibovespa foram as ações de Via Varejo, só que mais uma vez a gente comenta, né, pessoal? Ainda sem a participação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de materiais básicos, conforme a gente está vendo aí a fraqueza desse setor no nosso mercado, se você verificar, a gente teve aqui as ações de CSN com a queda mais expressiva para o setor e eles ajudando, empurrando para baixo. Se a gente verificar aqui também as ações de Suzano, que na semana passada subiu, com eles nem aí, botando venda nessa semana ambiente de desvalorização. E é isso que a gente consegue perceber. Grande maioria dos ativos encerrando aí a semana com ambiente de desvalorização, sendo que no setor de óleo, gás e biocombustível, a gente teve uma invertida em relação ao movimento da semana passada. Ponta vendedora para a ação ordinária da companhia, eles recompraram quando o ativo caiu. E na semana passada, que eles estavam numa ponta compradora, nessa semana ajudaram a empurrar para baixo levemente e o ativo encerrando a semana com desvalorização. No setor de serviços públicos, segue a saga de Sabesp. Mais uma semana de valorização, uma valorização expressiva, maior do setor, e assim como na semana passada eles já estavam colocando lucro no bolso, nessa semana também ajudaram a colocar lucro no bolso, inclusive com a maior venda do setor dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor industrial, as ações de Embraer, que na semana passada encerraram com desvalorização e eles já estavam comprando, nessa semana ambiente de valorização, eles ajudando a empurrar para cima. E o destaque de ponta vendedora por parte deles nas ações de VEG, que na semana passada teve uma alta de mais de 2% no nosso mercado, só que eles já estavam vendendo nessa semana, ajudaram a vender, continuaram a ponta vendedora e o ativo aí encerrando a semana com uma queda de mais de 2%, devolvendo a alta da semana anterior. No setor de saúde, destaque aqui exatamente para as ações de hipermarcas, ponta compradora Futebol Clube no ativo, que se valorizou aí mais de 5% no nosso mercado, seguido também pelas ações de Qualicorp com ponta compradora por parte deles, e na ponta vendedora Fleury, assim como na semana passada, eles tiveram ponta vendedora nessa semana e o ativo aí com a maior desvalorização do setor. Para telecomunicações, se você pegar o vídeo da semana passada, vocês vão ver que TIM tinha tido uma queda expressiva, com eles vendendo. E nessa semana, mais uma queda expressiva, eles já aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso, recomprando parte desse movimento. No caso, para as ações da Vivo, na semana passada tiveram uma compra mais expressiva em relação à movimentação da TIM, inclusive na semana passada Vivo caiu menos e nessa semana também Vivo caindo menos em relação às ações da TIM dentro do nosso mercado. Se a gente for verificar aqui a movimentação por parte deles no mercado futuro, pessoal, olha que interessante, que exatamente a movimentação deles do índice futuro, a gente teve uma semana mais curta, então a gente teve o pregão aí de segunda, terça, quinta e sexta. Eles estavam com uma ponta vendedora para os contratos futuros, ok. E quando chegou no dia de hoje, ponta compradora Futebol Clube de 118 milhões, ajudando na movimentação de recuperação do nosso mercado. A gente ainda chegou a fechar no índice futuro com queda para a semana, só que a gente conseguiu perceber exatamente esse movimento aí no pregão de hoje, sexta-feira, ajudando a empurrar a movimentação do preço. Já no dólar, pessoal, olha que interessante, já o contrato novo M do dólar, o dólar que teve uma queda no pregão de terça-feira, quando chegou no pregão de quinta-feira, a gente teve uma alta mais expressiva para o dólar, e dá uma olhada, pessoal, as corretoras estrangeiras nem aí, ponta vendedora. Quando chegou no pregão de hoje, a gente devolveu boa parte da alta do pregão de quinta-feira e eles atuando novamente na ponta vendedora, inclusive já estão com médio para frente em relação à movimentação do saldo do contrato para o dólar dentro do nosso mercado. Então, para a gente poder finalizar esse vídeo, mais uma vez a gente comenta aqui com vocês, pessoal, do fluxo oficial estrangeiro. Esse fluxo oficial estrangeiro está num ambiente de congestão, assim como o nosso Ibovespa, o nosso principal índice dentro do nosso mercado. A gente terminando aí a semana a 96 mil pontos. Lembrando que, se você verificar, olha onde que eles fizeram fundo, pessoal. Exatamente aqui nessa região onde que a gente estava fazendo fundo, lá nos 93 mil do nosso mercado, eles dando o refresco de ponta compradora, conforme a gente viu aí também, pela movimentação da semana em relação às corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então a gente tem aqui um fundo triplo e um topo duplo, enquanto isso eles estão trabalhando nessa movimentação ainda com ambiente de desconfiança. Lembrando, por que a gente comenta isso? Porque eles estão, pessoal, praticamente em níveis de 60 mil pontos. Reparem para vocês verem aqui
em metade do ano de 2017, final de junho, onde que a gente começou a fazer esse acompanhamento diário aqui no conteúdo do canal para vocês, eles estão, inclusive, um pouquinho abaixo do que esse acumulado zero que a gente estava no nosso mercado. Eles estão praticamente aí quase 1,5 bi abaixo desse patamar que eles estavam quando o nosso mercado estava em 60 mil pontos. E nós estamos atualmente em 96 mil pontos. Já colocaram um baita lucro no bolso. Lembrando que chegaram a ter um pico de quase 20 bilhões de ponta compradora lá em fevereiro do ano passado, em 2018. E eles começaram a realizar, depois veio a greve dos caminhoneiros, realizaram mais ainda. Depois, antes do ambiente pré-eleitoral, eles começaram a recomprar. O nosso mercado foi no ambiente após o segundo turno das eleições, que a gente teve aí o candidato Bolsonaro como vencedor, saíram a rodo do nosso mercado. E nesse momento, eles estão fazendo movimentos mais curtos. Compra, o nosso Ibovespa sobe de 91 a 97, depois eles colocam tudo no bolso, depois começam a comprar novamente lá na região dos 93, o nosso Ibovespa vai até nos 99, quando chega nos 99 eles começam a vender a rodo, o nosso mercado depois vai, faz uma correção nos 93 e agora eles compram mais alguma coisa, o nosso mercado também com ambiente de valorização de curto prazo. Então a gente consegue perceber, mais uma vez com vocês aqui no conteúdo do canal, a importância que o fluxo estrangeiro tem dentro do nosso mercado, e essa é a missão do conteúdo do nosso canal, deixá-los sempre craques, seja no mercado, seja no fluxo oficial e seja também no fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, descansem bastante e na semana que vem a gente vai com tudo para dentro do mercado. Para quem tem aí a oportunidade de ter o fluxo em tempo real, é muito show de bola. Mais uma vez eu comento, se tiver interesse, preencha aí o formulário na descrição que dentro da minha disponibilidade eu entro em contato um por um dentro do nosso mercado e explico o funcionamento. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!